Sobre esse assunto, deixa-me já agora primeiro, e uma vez, resumir de uma forma muito rápida, porque ouvi com grande interesse as declarações do Presidente do Futebol Clube do Porto à saída da reunião com a Ministra, porque estava curioso se via alguma coisa esclarecida e, de facto, não vi nenhuma pergunta respondida que acho que todos os portugueses gostariam. Vi um argumento um pouco ridículo que é comparar o comportamento de um adepto com comparações com comportamentos de uma estrutura profissional, nomeadamente o Futebol Clube do Porto. Depois vi um grave atentado à liberdade de expressão, com um claro condicionamento a comentadores e jornalistas. E aqui peço já agora também apenas uma ajuda para poderem enviar essas declarações para o Presidente da Associação de Desporto, da Associação dos Jornalistas do Desporto, o Sr. Manuel Queiroz, provavelmente estava de férias, das férias da Páscoa e não assistiu. E por fim vejo ainda, talvez o pior, ainda gozou com a parte clínica, com o estado clínico de um treinador, de uma delegada da Federação de Handball, de um jogador de futebol, de um jogador de handball, e ainda gozou com a situação clínica. Não vi nenhuma situação esclarecida, infelizmente. Aconteceu em uma reunião promovida pelo Pedro Proença na Sociedade do Futebol, onde estava Sporting, Benfica, os presidentes apenas, Presidente do Braga, Presidente do Benfica, Presidente do Sporting, Presidente do Futebol Clube do Porto. Onde nós, uma vez que apoiámos Pedro Proença, quisemos saber qual era o estado atual de determinados dossiês. E foi uma reunião bastante positiva, construtiva, onde todos, juntamente com o Presidente da Federação, avaliámos o estado e determinados dossiês importantes para o desenvolvimento do futebol português e de reformas. E foi uma reunião produtiva, uma reunião onde achamos que foi construtiva. O próprio Presidente da Proença apelou também aos clubes para terem responsabilidade neste momento do futebol português, como sendo os maiores 4 clubes do futebol português. E eu próprio até lembro perfeitamente, à despedida, pedi de facto desculpa por algum excesso que tenha acontecido no passado, nomeadamente com o Presidente do Futebol Clube do Porto, mas obviamente essas situações foram antes da visita do Sporting ao Estádio do Dragão e antes da visita da equipa de handball ao Pavilhão João Rocha. Mas já agora, se o Presidente do Futebol Clube do Porto, uma vez que partilhou esse episódio privado, então eu vou partilhar um que é muito mais interessante para vocês. Estávamos nós em plena altura, há cerca de um ano, estávamos em eleições para a presidência da Liga e os 4 presidentes, juntamente com um acompanhante, nomeadamente o Benfica, o Presidente Rui Costa veio acompanhar com o Nuno Catarino, eu com o Francisco Salgado Zenha, o André Vilas-Boas, o Presidente André Vilas-Boas com o Pereira da Costa, Rui Costa com o Nuno Catarino e o Presidente Salvador com o André Viana. E reunimos num hotel em Gaia, onde entrevistámos os candidatos à presidência da Liga. Na altura, João Fonseca e Reinaldo Teixeira, o atual Presidente. E uma coisa bastante curiosa foi quando estávamos a entrevistar o candidato, na altura candidato Reinaldo Teixeira, o Presidente André Vilas-Boas faz uma questão e diz o seguinte: Reinaldo, uma coisa que para nós é extremamente importante, para o Futebol Clube do Porto, é a questão da verdade desportiva e dos casos de justiça. Nós não queremos um Presidente da Liga, um Presidente da Liga tem que ter mão de ferro nestes assuntos. E virou-se, estávamos numa mesa, vou referir estas 8 pessoas, e o Presidente do Futebol Clube do Porto até vira-se para o Presidente Rui Costa e diz: olha, isto até nos afeta aos dois, porque na verdade não tenho problemas em dizer isto, tanto no caso do Futebol Clube do Porto com o Pito Dourado, como no Benfica o caso dos e-mails, estes casos são uma vergonha, e eu queria que o Presidente da Liga assumisse que isto não pode voltar a acontecer, etc. Na altura o Presidente de Rui Costa, até prudentemente, não fez nenhum comentário, mas eu só gostaria de saber se Vilas-Boas, se publicamente, também faz o mesmo comentário sobre o Pito Dourado, que é uma vergonha para o desporto português.